nossa primeira lâmina, nós iremos discutir aqui brevemente, a partir de perguntas, de indagações, um assunto fundamental para as ciências humanas e sociais que diz respeito ao processo de socialização ou endoculturação. Também podemos chamar de humanização do indivíduo. Então nós temos aqui algumas perguntas no qual nós brevemente iremos tratar das respostas. Ok? Então vamos lá. Primeiro, o que é socialização? A socialização diz respeito ao processo no qual os indivíduos aprendem as regras, as normas, os costumes, aprendem a conviver em sociedade, aprendem a partir do convívio, das relações, a partir dos contatos sociais, no qual são estabelecidos ao longo da nossa vida, onde nós vamos aprendendo a viver em sociedade. Então, socialização é um processo permanente, contínuo e desde o momento que você nasce até o momento que você morre, você está passando pelo processo de socialização, pois a sociedade ela muda, a sociedade ela se transforma, ela está em constante mutação. Por esse motivo, a socialização ela nunca cessa. Estamos constantemente aprendendo a conviver em sociedade, aprendendo o patrimônio cultural da sociedade no qual nós convivemos, e não só da sociedade no qual nós convivemos, no qual nós vivemos, nós estamos em convivência, mas também de outras sociedades. Portanto, socialização é um processo de aprendizagem, no qual nós vamos estabelecendo contatos a partir do processo no qual nós participamos de uma série de grupos, no qual nós aprendemos as chamadas instituições, as regras, as normas, os costumes, os hábitos. Portanto, a socialização nada mais é do que o processo no qual nós aprendemos a conviver com as demais pessoas. Ok? Então, a segunda, qual é o papel da educação? A educação nada mais é do que esse processo de socialização, no que as gerações mais velhas, gerações mais experientes, repassam o seu conhecimento, repassam o seu patrimônio cultural para as gerações mais novas, a partir de uma série de mecanismos, sejam eles da educação sistemática, com qual ocorre na educação, no sistema escolar, seja no seu modelo assistemático, no qual ocorre a partir do contatos das relações primárias, por exemplo, no seio da família, mas também com os amigos, e em outros grupos sociais também, onde nós temos contato e aprendemos uma série de informações, de conhecimentos, e todo esse processo de transmissão de conhecimento de uma geração a outra, ou até mesmo entre as gerações, nós podemos denominar de educação. Até mesmo porque aquele conceito tradicional de educação, no qual o conhecimento é transmitido das gerações mais velhas para as gerações mais novas, de certa forma, quando observamos a atualidade, nós percebemos que também há uma troca de conhecimento, de informações também das gerações mais novas em direção às gerações mais experientes. Portanto, a educação é algo bem mais amplo, ok? Vamos lá, próxima. Quais são os contatos sociais? Dentro do campo das ciências sociais, nós classificamos os contatos em três categorias. São os contatos primários, são aqueles que ocorrem no seio principalmente da família, onde o indivíduo, nos seus contatos primários, nas suas relações primárias, com os grupos primários, principalmente a família, onde se estabelece uma série de aspectos que demandam uma carga de informação para o jovem, no que diz respeito principalmente ao estabelecimento das regras, das normas, das delimitações do convívio social. Portanto, o contato primário é aquele carregado de afeto, carregado de cuidado, de proteção, aquele que ocorre principalmente no seio da família. Já tem os contatos secundários, que são aqueles que ocorrem principalmente fora do grupo familiar, e são caracterizados principalmente numa sociedade capitalista, numa sociedade mais
voltada ao consumo, a partir do comprar, receber, ou seja, são relações mais formais, relações mais distantes, né? Relações no qual há um objetivo principalmente econômico por trás, né? Claro que nós temos ainda os contatos intermediários, são aqueles que não são tão primários quanto os que ocorrem na família e também não são tão secundários como aquele que ocorre distante do seio da família, que é o que acontece na escola, né? Na empresa também, tá certo? No trabalho, onde há uma relação em alguns aspectos podem ser próximos, mas também, né, não tão próximos como na família, mas também não tão distantes como as relações secundárias. Portanto, é uma relação intermediária. Okay? Então, são esses 3 tipos de contatos. Lembrando aí que os grupos primários e secundários, eles estão permanentemente no nosso cotidiano, no qual nós estamos passando pelo processo de socialização, convivendo com as demais pessoas, aprendendo as regras, as normas, onde nós estabelecemos e percebemos graus de hierarquia, de papéis sociais, de status, cor, né, de diferenças econômicas, intelectuais, e também onde de certa forma há uma carga, né, de aspectos até mesmo históricos pautados no preconceito. Então, as relações sociais, elas a partir desse convívio, elas vai nos posicionando em determinadas situações, em determinados contextos, lembrando que também nós vamos ocupando papéis, funções diferentes conforme o grupo social no qual nós participamos. Se for na família, você ocupa um papel; se for na empresa, você ocupa outro papel; se for na igreja, você ocupa outro papel; se for no grupo de lazer, você ocupa um outro papel. Enfim, nós ocupamos papéis sociais, né? Portanto, os contatos sociais são extremamente importantes no que diz respeito ao processo de socialização, onde se estabelece a partir da comunicação, a partir da comunicação verbal e não verbal, onde nós apreendemos o que os outros pensam, querem nos transmitir, assim como também a partir da linguagem nós comunicamos a outras pessoas, a outros indivíduos, o que nós estamos pensando, o que nós queremos transmitir, né, nessas relações sociais. Portanto, a linguagem ela é fundamental, onde a comunicação estabelece entre os indivíduos. Portanto, é impossível falarmos de relações sociais sem que haja a comunicação a partir da linguagem, né? Relações sociais, que para alguns pensadores das humanidades seria nada menos do que aquilo que se estabelece a partir da ação e da reação, compondo o que nós chamamos de relações sociais. Eu ajo, né, e a minha ação vai proporcionar uma reação social, e essa ação com reação gera as relações sociais, que podem ser diversas, de cunhos diversos, como as relações econômicas, as relações afetuosas, as relações religiosas, as relações de trabalho, as relações, enfim, é uma série pedagógica, como estamos estabelecendo aqui nesse momento, mesmo que de forma indireta, né? Portanto, as relações sociais são muito importantes dentro do convívio social. Vamos à quinta questão. Qual é a diferença entre comunidade e sociedade? É bem interessante essa pergunta, e que pode ser respondida de uma forma relativamente curta, né? Embora que a análise de uma comunidade e uma sociedade é bastante complexa. Comunidade seria um tecido social menor, onde quase não há diferença entre os indivíduos que pertencem à comunidade, há uma relação mais próxima entre os indivíduos, né? Os objetivos são muito parecidos, são muito semelhantes, né? O que viria a ser uma comunidade, um grupo relativamente menor,
em que a divisão social do trabalho ela é reduzida. Já uma sociedade, como alguns sociólogos costumam denominar de sociedades societárias e a comunidade sociedades comunitárias, já em uma sociedade societária teríamos um tecido social bastante extenso, onde há uma grande complexidade de divisão social do trabalho, uma grande quantidade de profissões, onde ocorre um aumento da diferença entre os indivíduos, ok? Assim como também há um maior individualismo no que diz respeito à sociedade. Os indivíduos participam dela, mas também, de certa forma, participam como indivíduos, como elementos que, embora façam parte da sociedade, mas agrega características diferentes de outros indivíduos. Portanto, a sociedade ela é um tecido social muito maior, tá certo? Onde há uma maior complexidade. Costuma-se dizer que as sociedades societárias elas são resultados principalmente do processo de industrialização, resultado da urbanização e, claro, o aumento expressivo da dinâmica demográfica, assim como também da economia que circunda o tecido social. Beleza? Pois bem, essa é a nossa primeira parte aqui, que é onde nós vamos abordar apenas essas breves perguntas. Valeu e até a próxima lâmina, ok?